Nós estamos em tempo de Copa do Mundo e eu queria te fazer uma pergunta bem clara e objetiva. O seu professor de radiestesia e de geobiologia, ele tem o perfil de um grande técnico de futebol? Sim? Não? Bom, diferente do que nós temos hoje, o futebol no mundo, em particular o futebol brasileiro, já teve grandes técnicos por uma única e exclusiva razão: disciplina e tática. Eu falo que teve, porque hoje, além de não termos uma equipe técnica adequada, a escolha dos atletas fica comprometida por conta disso. Entretanto, eu não sou a pessoa adequada para dar este tipo de opinião, tá? Por uma única razão. Quem me conhece, os mais próximos, sabe que eu digo isso sem o menor constrangimento. É, eu nasci com dois pés direito ou com dois pés esquerdo, não sei. Eu tropeço em tapete, você imagina com bola. Então, durante toda a minha vida, assim, de adolescente, eu nunca joguei futebol. Eu jogava vôlei, jogava basquete, jogava tênis, mas futebol negativo, nunca tive um manejo com isso. Isso não significa que eu não goste de futebol. Porque eu não gosto tanto de campeonato, de futebol, essas coisas. Eu não tenho o menor apreço por isso, não tenho o menor interesse por esse assunto. Entretanto, o desporto, a prática desportiva do futebol, é uma prática de altíssima complexidade. É uma prática de altíssima performance. Eu digo isso mesmo no futebol aí que se joga de final de semana, tudo. Quem joga, mesmo quem gosta de jogar futebol, desde um peladeiro até um que participa aí dos campeonatos, precisam notadamente de ter disciplina e tática. Né? E eu queria discutir esse assunto com você e chamar a atenção para a história de três grandes técnicos de futebol. E isso não é uma análise técnica de campeonato de futebol. Repito, eu não tenho a menor autoridade para falar sobre isso, tá certo? Então, mas o que é claro, o que é notório, que nós tivemos na história do futebol, falando do futebol brasileiro especificamente, que eu acho que é uma coisa que você gosta, tá, você está se perguntando, Flávio, mas o que é que tem a ver futebol com radiestesia e geobiologia? Eu vou te explicar. É importante que você conheça um pouquinho da história do futebol e, em particular, desses três técnicos que vou contar a história para você. Claro, brevemente, eu não vou fazer aqui nenhuma resenha, né? Mas é apenas para que você entenda em que time você está jogando. Qual é o time que você está jogando? Você está jogando num time que vai ganhar campeonato, você está jogando em time que vai perder campeonato, em time perdedor, em time que não vai trazer, não vai levar você para uma alta performance no campo de batalha, porque é no campo que se forjam os grandes radiestesistas, é no campo que se formam os grandes geobiólogos, assim como no futebol. O adestramento técnico, a tática e a disciplina são responsáveis por este processo. Tá? Então eu queria chamar a atenção aqui para um técnico que os contemporâneos meus, né, que já estão aí beirando os 70 anos, vão conhecer, que é o Mário Travalini. O Mário Travalini começou em 1963, tá? E foi até 1987. E ele acumulou vários títulos, né? Inclusive o título sul-americano, em 79, o título sul-americano. Eu fiz uma pesquisazinha para poder situar vocês na questão na questão temporal. Então, em 1970, final dos anos 70, 1979, o Mário Travalini já estava lidando com equipes de treinamento aqui no Brasil e ele foi o protagonista de uma coisa muito legal. O futebol estava borbulhando no mundo, enfim, estavam surgindo os campeonatos, os campeonatos locais, regionais, os campeonatos de continentais e o campeonato mundial. Né? Então, surgiu nesse panorama
uma equipe, que é a equipe holandesa. A equipe holandesa tinha um esquema tático diferente de tudo que se tinha feito no futebol até então. É como se houvesse redescoberto o futebol. E o Mário Travalini, sacando isso, pegou esse esquema tático da equipe holandesa, tá? E trouxe para o Brasil, junto com a sua equipe técnica, discutiu bem sobre isso, e falou: nós podemos aproveitar o esquema tático da Holanda e mesclar com o talento dos atletas brasileiros da época. Qual não foi, que teve um grande sucesso, repito, em 1979, o Brasil foi campeão pan-americano, né? E isso começou a criar uma dinâmica dentro do âmbito do futebol que fez com que outros técnicos, como o caso, por exemplo, do Zagallo, né? O Zagallo foi atleta de 58 a 62, tá? Foi campeão em 1970, na Copa do México, todos vocês sabem que foi a primeira transmissão de futebol em cores, uma coisa muito bonita, principalmente para quem estava vendo pela primeira vez. Eu me lembro, eu estava na minha cidade, eu repito, nunca tive o menor interesse por campeonato, né? Talvez uma frustração, pode ser? Pode ser que sim, mas isso já está pacificado. E eu me lembro que eu estava entrando no clube, num dos clubes lá que a gente era sócio, enfim, e eu estou entrando no clube e o clube tinha um televisor, na época, né? Tinha alguns lugares que tinham um televisor como esse, não era um produto disponível em todas as casas, mas aí tinha lá uma transmissão a cores. Eu fiquei espantado com aquilo, fiquei encantado com aquela, porque realmente era muito bonito. A primeira impressão, o verde do gramado, o verde e amarelo da equipe brasileira, da seleção brasileira jogando e fazendo, enfim, fazendo todas aquelas demonstrações de disciplina e tática. Quem estava no comando daquela seleção? O Mário Jorge Lobo Zagallo. Que quando jogador, que quando atleta, ele dizia o seguinte: eu não sou o maior, mas eu posso ser o melhor. Ele era franzino, era pequenininho, então ele tinha muita velocidade, se comparado com outros jogadores, talvez um pouco mais fortes, um pouco mais truculentos, que não tinham a mesma velocidade, a mesma agilidade que ele. E ele levou para o campo esta sua experiência como atleta, experiência pessoal como atleta, e começou a infundir isso no jogador. E começou a chamar a atenção também para essa questão do esquema tático e da disciplina. Foi ele que começou agora, depois junto com o Tele Santana, junto com o Tele Santana, ele fez um negócio muito maluco, que é o seguinte: nós sabemos o que é para fazer. Tá? Nós sabemos o que é para fazer. Temos tática, a nossa tática e a nossa técnica. Nós temos isso, nós temos talento, nós temos expertise para isso. Então, para a gente obter resultado, nós vamos precisar de fazer uma coisa. Por favor, nesta etapa de treinamento, você vai fazer exatamente o que eu mando você fazer. O seu professor de radiestesia e de geobiologia, ele trata você como um jogador de futebol que está agora começando o seu treino para uma equipe de alta performance. Por enquanto, talvez você seja um jogador de clube aí, sei lá, Flamengo, Fluminense, São Paulo, Palmeiras, não sei. Tá? Você está sendo alçado para uma equipe de alta performance agora. Tá? Onde disciplina e talento são, onde talento é absolutamente indispensável. Você tem que ter talento. Tá? E eu posso dizer a você, talento é uma coisa que a gente pode despertar, a gente pode desenvolver talentos em nós. Existe técnica para desenvolver talentos. E o seu instrutor, o seu professor, precisa ter a disciplina, precisa ter a tática de dizer para você: olha, você quer jogar no meu time? Você quer ser vencedor? Você quer marcar gol? Quer acertar o chute? Quer fazer a bola entrar no gol mesmo?
Você vai ter que fazer do meu jeito até você chegar na expertise, até você chegar na alta performance. E você sabe como é que um técnico faz isso com o seu jogador? Eu faço questão de chamar a atenção da experiência do Tele Santana. Vocês todos vocês que curtem futebol, pelo menos sabem quem é o Tele Santana. Eu falei do Zagallo, falei do Tele Santana e falei do Travalini. O Travalini já é mais das antigas. Poucos conhecem o Travalini. Só quem gosta de futebol mesmo sabe quem é o cara. Muito bem. O que o Tele Santana fez? Além de ter uma alta performance como jogador, que ele foi atleta, de conhecer muito bem o esquema tático, era um jogador extremamente talentoso, mas ele tinha uma outra habilidade como professor, como técnico, como aquele que vai alavancar um time e vai levá-lo para o próximo nível. Ele carregava esses jogadores no campo, no treino, como sendo muito iguais a ele. Tá? Teve passagens nos treinos onde alguns clubes queriam que ele saísse pela porta principal, enquanto os jogadores saíam pela porta de serviço, e ele foi enfático nisso. Eu vou onde os meus atletas vão, onde eles estão, eu estarei também. Tá? E fazia exatamente isso. Falava no mesmo nível que o atleta. Aquele que saiu do clube e vinha para a seleção. No mesmo nível. Ia dizendo para ele, olha, eu tenho uma informação para te dar. Você é talentoso nessa posição. Você é talentoso para fazer essa jogada. Você é talentoso para jogar neste tempo, neste momento. Tá? Eu vou te colocar estrategicamente nessa posição. Porque taticamente nós temos que ganhar o jogo. E ele fazia isso com os jogadores. Tanto é que foi considerado, se não, junto com o Zagallo, um dos maiores treinadores do mundo. Né? E eu estou falando isso de dado histórico, gente. Repito, não falo isso com propriedade de conhecedor do futebol, de esquema tático de futebol. Eu conheço esquema tático de radiestesia. Eu conheço esquema tático de geobiologia. Eu sei onde tem um talento. Eu sei onde eu posso pegar um radiestesista que está começando agora, que quer começar a jogar para ganhar jogo e colocar esse cara no campo jogando bola para dentro do gol. É isso que eu sei fazer. É a minha expertise, é essa área. Eu estou aproveitando só para fazer esse paralelo, porque eu tenho certeza absoluta que muito da minha audiência, que eram aquelas pessoas que me seguem como espectador do meu canal, enfim, participando das minhas redes sociais, bem como aqueles que são meus alunos, tenho certeza absoluta que estão aí acompanhando os jogos da seleção, gostam de futebol, tem o seu time de preferência e tudo mais, e tem aí o seu atleta que ele tem admiração por aquele atleta e tudo mais. Eu estou aproveitando a vibe desse momento para chamar a atenção para essa questão. Essa tem uma questão patriótica, né? Do momento que nós estamos vivendo, chamando para a luta, chamando para a frente de combate, porque o futebol tem essa característica, é um jogo de confronto, é um jogo onde você vai ficar frente a frente com as suas maiores dificuldades, com o seu maior adversário. E esse maior adversário são os desafios que você vai ter que passar quando você está fazendo uma análise radiestésica, quer seja no campo clínico, quer seja no campo dos recursos humanos, quer seja no campo da geobiologia, da consultoria empresarial. Tá certo? Então eu espero que você faça um exame de consciência. Tá? Se por alguma razão você ainda não é meu aluno, não participa dos nossos treinamentos, tá? Se você acha que você tem um talento para a radiestesia, se você acha que você tem um talento para a geobiologia, junte-se ao nosso time. Deixa eu ser seu treinador. Deixa eu colocar você em campo. Eu tenho certeza que comigo você não fica no banco. Comigo você não fica no banco. Comigo você começou a treinar comigo, eu já vou colocar você em campo para jogar. E eu vou te dar todas as ferramentas para que você marque gol. Tá bom? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu tenho um link onde eu vou te mostrar um pouco mais
daquilo, do que eu sou em termos de técnica, em termos de observação, em termos de alavancagem de talento, em termos de observação tática, né? Eu preparei alguns, eu tenho sempre à mão aí alguns e-books, e eu quero que você leia, eu quero que você baixe esse material, é gratuito, por favor, tá? E se por alguma razão você achar que pode participar, quer participar do nosso time, tá? Independente do seu talento, independente da sua... Eu vou mostrar para você como você pode efetivamente entrar em campo e ganhar o jogo. Comigo, com a nossa turma, com os nossos alunos, com o nosso time. Tá bom? Grande abraço para você. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.